para mim já está gravando. Na reunião passada, a gente viu sobre o niilismo ativo. Então, hoje a gente vai voltar um pouco e vai ver o primeiro e o segundo tipo de niilismo, que seria o negativo e o reativo. Antes de começar, eu queria agradecer a presença de vocês que estão aqui. Como sempre, é muito bom ter a companhia, principalmente da Emily, por exemplo, do Luiz, do professor. Bem-vindo também ao Levi ali que entrou, né? O professor Miguel. Ok, acho que não tem mais ninguém para aceitar. Qualquer coisa eu volto e aceito. Enfim, o niilismo negativo e o reativo, eles são os dois primeiros tipos de niilismo que a gente encontra no método de Nietzsche. O negativo, ele é basicamente o que o próprio nome diz. É a negação desse mundo por um mundo superior, que seria extramundano. Esse niilismo ele tem uma clara relação com as religiões, principalmente a religião judaico-cristã, porque se é castrado de viver nessa realidade e você tem regras específicas para seguir para que assim você consiga ter o privilégio de viver uma outra realidade, que no caso seria o paraíso. Já o niilismo reativo tem a morte de Deus. Ele predomina a partir do nascimento da razão científica, que nega a promessa do paraíso. No entanto, as pessoas que estão no niilismo reativo, elas querem construir a felicidade aqui mesmo, como se vê no que nós vivemos da chamada modernidade. A reação ela envolve, como eu havia dito antes, a morte de Deus e a ausência de uma vida extramundana, que obriga o homem a observar e a viver ao máximo o que nós temos aqui. Eu vou ter que pedir só um minuto, porque tem alguém na porta aqui de casa. Desculpa, gente. É bem rapidinho, tá? Então, como vocês estavam, né, Camila, como vocês estavam comentando, né, a introdução à temática da filosofia niilista, ela nos traz vários modelos, né? No encontro anterior, no encontro da semana passada, vocês introduziram um tema a partir do niilismo ativo. Esse niilismo ativo, ele tem como autor, como referência, né, o Friedrich Nietzsche, um autor que hoje, lendo lá o projeto que vocês submeteram, né, a apresentação lá no evento no CIEP da Unipampa, é um dos autores que a gente percebe com maior procura e busca, né, da juventude que lê hoje filosofia. Mas existem outros, né, modelos de niilismo, eu acho que vocês apontam, apresentam aqui alguns que não são assim tão saudáveis ou tão, enfim, que conduzam, né, a uma crítica para além da crítica, né? Eu acho que é bem interessante vocês fazerem essa retomada dos vários conceitos. Isso nos ajuda, né, nos situar na temática, e depois, quando a gente for tratar disso na literatura, na história, em outros âmbitos, isso vai se tornar mais presente para o grupo, né? Mas bem legal a divisão de vocês. Bom, desculpa, gente. Eu tive que atender a porta. Nossa, mãe.
É assim mesmo, a gente tá em casa. Enfim, como eu tava continuando, aqui no niilismo reativo, a gente matou Deus, ok. Mas agora então é só relaxar, aproveitar o mundo que a gente tem aqui e no final é isso. Bom, não é bem assim. É apenas o início, né? É o primeiro passo, a gente pode dizer. Porque agora tudo se torna mais perigoso. Como tem a negação tanto dos valores platônicos quanto os cristãos, que é o que a minha colega Camila vai falar depois, nós nos privamos desses valores supremos que decaíram e a gente acaba se sentindo órfãos. E o niilismo nessa questão é quase impossível, porque a gente matou Deus, a gente não tem mais aquele motivo. Então, a gente se sente sozinho, a gente se sente órfão. Mas Deus ainda ele caminha pelo mundo como um morto-vivo. Por mais que a gente tente negar, é impossível que simplesmente se pare de pensar nele ou se pare de discutir sobre ele. Enfim, tanto o niilismo negativo quanto o niilismo reativo seguem em direções equivocadas para Nietzsche. E mesmo que o niilismo reativo ele seja do homem moderno, e embora ele decrete a morte de Deus, ele ainda está envolvido pela sua sombra. E é muito difícil conseguir se livrar dela. Como eu havia comentado antes, eles são oriundos da religião judaico-cristã e também da metafísica socrático-platônica, que é de Sócrates e que é de Sócrates. E eles são nihilistas. Não que Sócrates e Platão sejam nihilistas, tá? Mas esses pensamentos, eles são nihilistas. Já no dizer de Nietzsche, eles julgam e desvalorizam a vida temporal a partir do mundo suprassensível e eterno, considerado verdadeiro. E também eles negam a vida em nome de uma outra vida melhor, mais justa. Eles negam tudo o que há nesse mundo a partir da supervalorização da morte. Para Nietzsche, então, os assassinatos de Sócrates e Jesus, que no olhar dele podem ser vistos mais como suicídios, são o ápice do niilismo negativo, que eles representam exatamente essa negação da vida em nome de uma divinização da morte. Aqui tem uma frase que a Camila tinha pedido para eu colocar, então ela vai começar a explicar a partir de agora. A frase é: a religião pode ser comparada a alguém que pega um cego pela mão e o guia, pois é incapaz de enxergar a si próprio, tendo como preocupação chegar ao seu destino, não olhar pelo caminho, que é Schopenhauer. Essa visão de Schopenhauer, ela é uma visão do niilismo mais pessimista. A gente não vai se aprofundar nisso agora, era só para comentar mesmo, que para vocês terem essa ideia de que a religião dita pelos niilistas é como isso de levar um cego pela mão. Você não sabe onde você está indo porque você não tem como observar o caminho à sua volta. Você só está indo. Agora eu irei apresentar para vocês só um minuto, um pouquinho mais aprofundado o que a Patrícia estava. Todo mundo consegue ver? Sim. Eu vou tomar esse silêncio como um sim. A gente está conseguindo ver. Sim. É que a gente esquece que não dá para ver o chat enquanto está compartilhando a tela. Uhum. Eu vou falar agora sobre o platonismo e o cristianismo, que por mais que eles sejam apenas algumas das exemplos que Nietzsche usou para descrever o quanto o niilismo negativo, eles são os principais, vamos dizer assim. Então, o porquê? O niilismo, ou platonismo, ele é de Platão, certo? Que ele é um amante das coisas imutáveis. Então, ele separa o nosso mundo em dois. Ou seja, ele cria um mundo verdadeiro,
o mundo ideal, o mundo das ideias, que ele é um mundo imutável, um mundo em que tudo já está perfeito, ele não tem como ser mudado, porque tudo que existe lá já alcançou o ápice da sua perfeição. Esse mundo, em contradição, existe um mundo falso. Esse mundo falso, ele é mutável, ele é imperfeito, então ele é um mundo em que a gente vive. Ele seria imperfeito porque ele é mutável, porque tudo que a gente está tendo ainda precisa evoluir, vamos dizer assim. Então, ele ainda não alcançou o ápice da sua perfeição. O que aconteceria quando a gente chegasse no mundo das ideias? Com isso, a gente liga ao cristianismo. Ou seja, é feita uma relação muito próxima do platonismo com o cristianismo. Porque se vocês observarem, o mundo ideal, dito por Platão, ele é descrito para nós, descrito aos cristãos, como o paraíso, que é o lugar em que você vai quando você morre, se assim cumprir com todos os valores ditos pela igreja. E em contradição, nós temos um mundo falso, o mundo que nós habitamos. Então, foi o mundo em que nós somos enviados após ser expulsos do paraíso, expulsos do jardim. O que é praticamente considerado um mundo pecaminoso. Então, a gente se prepara, a gente passa toda a nossa vida como uma vida cristã, se preparando para a nossa morte, para o que vem depois dela. Só que com isso a gente acaba desvalorizando a nossa vida. Porque se a gente não pode, a gente deixa de fazer as coisas, a gente não aproveita a nossa vida de fato. Então, quando a gente começa a entender isso, a gente começa a entender o niilismo negativo. E avança, assim, para a próxima fase, que seria o niilismo reativo e, então, morte de Deus. Existe no livro A Gaia Ciência, Nietzsche diz: "Para onde foi Deus?", gritou ele. Já lhes direi. Nós o matamos, vocês e eu. Somos todos seus assassinos. Então, Deus está morto? Como? Isso é uma pergunta filosófica em ética, certo? Quando a gente fala que Deus está morto, nós estamos nos referindo ao sentido ético. Isso acontece porque nós matamos Deus com o passar dos anos, em que a religião, essa nossa crença, ela se tornou fraca, certo? Porque o cristianismo, ele tem essa religião, ela está perdendo o lugar de fala no nosso cotidiano, na nossa sociedade. Em que antes era muito normal você ver a igreja dando opiniões sobre a nossa vida, sobre tudo o que fazíamos. Hoje em dia, você colocar a religião na política já é uma coisa muito, muito diferente, não é uma coisa mais normal. O que antes era uma coisa perfeitamente aceitável. Então, e além disso, certo? Essa é só uma das razões. As pessoas elas pararam de acreditar tanto nas crenças, nas suas próprias crenças, para dar lugar à razão, em coisas mais lógicas. Então, também tem o fato de que, bem, a gente tem uma ciência hoje em dia, então é mais provável que a gente prefira acreditar no que a gente pode controlar. Elas dessem Deus como morto, logo entraria o pânico. Porque, bem, é uma quebra de valores. Deus está vivo, então temos que obedecer aos valores impostos pela igreja para que assim a gente possa viver em direção ao paraíso. Nós temos uma organização, vamos dizer assim, de como nos portar em determinadas ocasiões para sermos aceitos por Deus. Mas quando Deus morre, o que acontece com essas? Como que a gente deve agir? Ele está morto, o que a gente faz? A gente entra em pânico, que era o que Nietzsche dizia.
Então, mas esse pânico, ele nos leva à falsa morte de Deus, o que é dito pela Patrícia antes como a sombra do Deus morto. Porque ao matarmos Deus, a gente está anunciando a perda da liberdade de nós mesmos. Então, caso ao matarmos Deus, a gente está permitindo que nós descobríssemos o real valor do mundo. Não apenas uma sobreposição no extramundo, mas o nosso mundo de fato. Só que a gente ainda não está preparado para esse mundo. A gente ainda não está preparado para seguir as nossas próprias ideais, nossas próprias ideias, ou colocar o que de fato nós pensamos, nos conhecermos. Então, a gente mesmo matando Deus, a gente continua de volta aos nossos valores. Deus está morto, mas a gente ainda continua fazendo o que a igreja diz. A gente ainda continua realizando seguindo os mesmos valores que seguíamos antigamente. Isso é ocasionado mais pelo pânico de não saber o que fazer com esse Deus morto. Na real, era sobre niilismo negativo e reativo, era mais ou menos isso que tem para comentar, para explicar para vocês o que a gente acabou encontrando sobre. E agora é hora de vocês falarem o que vocês acham, o que vocês pensam, se a gente estava errado, se estava certo, se... O que vocês acham disso? Sua opinião agora. Eu vou falar, então. Mas é difícil, né? É difícil, gurias, falar sobre isso aqui. Eu vou dizer assim, então, há 3, deixa eu ver, faz 4 anos atrás, eu resolvi eleger um ano da minha vida para ser o ano Nietzsche. Tá? E daí, um ano antes disso, eu resolvi comprar livros do Nietzsche, né? Comprar livros dele para conhecer um pouco mais o que ele havia escrito, enfim. Mas como eu não tinha dinheiro, eu acabei comprando esses livros de bolso, assim, livro pequenininho, né? Igual esse aqui que eu tô lendo agora, esse aqui é o Martelo das Feiticeiras, né? Maleficarum, tá? Também tem a ver com o cristianismo, e imagino que o Nietzsche leu esse aqui também. Esse aqui é do ano de 1487, que foi escrito. É a Bíblia da Inquisição, né? Mesmo que não teve a aprovação da Igreja Católica, foi utilizado por 3, 4 séculos aí para perseguir e torturar e matar na fogueira mais de 100 mil mulheres só na Europa. Então, eu comprei os livros do Nietzsche baseado no livro primeiro que eu tinha lido dele, que foi Assim Falou Zaratustra, né? Nossa, esse livro, eu tanto gostei dele, que eu tinha lido, tinha pegado emprestado de um amigo meu, e daí eu resolvi comprar. Hoje eu tenho ele, né? Eu já li ele 2 vezes. Daí eu comprei depois o livro Além do Bem e do Mal. Daí eu comprei o Anticristo. Tô falando aqueles que eu lembro assim de cabeça agora aqui. Mas eu tenho mais 1 ou 2 ali, né? Assim, ó, a presença do Nietzsche no meu pensamento, ele é muito importante, né? Só que para mim o Nietzsche ele sempre foi uma pessoa bastante enigmática, né? Assim, ó, ele pode ser utilizado tanto para um lado quanto para o outro, né? Tanto que na Segunda Guerra Mundial, quando o Hitler, teoricamente, digamos que usou parte da teoria do Nietzsche, né? Da questão dos fortes e dos fracos, enfim.
Mas vocês tocaram num ponto assim, eu não domino, né, do niilismo, então para mim eu estou tendo aula, vocês estão dando aula para mim de niilismo, né? Então eu estou me colocando aqui como um aluno, como um estudante, tá? Então, se eu estou falando bobagem, vocês como as professoras e o Giovanni como nosso mestre, pode com as coisas no devido lugar. Mas eu lembro de uma passagem do Nietzsche que ele diz assim, que existem dois lugares na sociedade que são muito parecidos, que é a igreja a igreja e o boliche, onde as pessoas vão tomar cachaça, né? Bebida alcoólica. Os dois servem para entorpecer e anestesiar as pessoas da realidade, né? Então, tanto a igreja como aquele que é fanático, como aquele que está embriagado, né? Nenhum e nem outro, segundo Nietzsche, o que eu entendi, né? Resolve o problema existencial, né? Ele só joga esse problema para frente. Mas, assim, eu considero muito Nietzsche, né? Tanto que eu disse para vocês que eu tenho esses livros e eu elegi um ano, para mim, um ano Nietzsche, só que eu tive a infelicidade de eleger o meu ano Nietzsche no ano que eu não tinha oportunidade de conversar com ninguém sobre ele, assim como eu estou tendo agora com vocês, né? Então, eu sei que a minha fala vai um pouco mais pro lado, de repente não está 100% falando do niilismo, do Nietzsche, né? Mas eu tenho, assim, duas perguntinhas que eu vou lançar, né? Tanto para Camila como Patrícia, né? Patrícia? Isso, né? A Camila, ela falou que as pessoas hoje escutam mais a razão. Tu estava analisando o que o Nietzsche disse, né? E daí, até 2 anos atrás, eu também acreditava nisso, que as pessoas acreditavam mais na razão, né? Mas depois do que tem acontecido aí no Brasil, né? E principalmente com a pandemia, né? E daí vem uma pessoa que não é formada, eu não vou falar o nome agora, que não vem ao caso, né? Vem uma pessoa que não é médico dizer para tu tomar um remédio, né? E dizer que esse remédio vai te curar. E o mundo científico diz que esse remédio não cura. E daí tem pessoas, muitas pessoas, não é uma, duas pessoas, tem muitas pessoas que acreditam que esse remédio cura. Então, ele não está escutada a razão nesse momento, sabe? Então, há muitas questões que envolvem isso, né? Muito, 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 muito. Então, essa é uma pergunta que eu faço tanto para a Camila como para a Patrícia, né? Quando a Patrícia fala da falsa morte de Deus, da sombra, né? Mesmo que o Nietzsche anunciou a morte de Deus, né? Que é um anúncio, assim, bastante forte, né? Pelo período em que ele estava vivendo, né? E quando tu fala disso, né? Tu vê assim, será que a fala do Nietzsche foi compreendida quando ele está falando de que Deus que ele está falando, né? De que religiosidade que ele está falando, né? Desse mundo judaico-cristão, de um Deus único, né? Ou ele está falando da religiosidade de uma forma geral, né? Então, eu fico perguntando, será que o Nietzsche foi entendido? Essas são as minhas duas perguntas, não sei se eu me fiz entender. Obrigado. A gente que agradece, professor. Comentando sobre a falta de razão hoje em dia das pessoas, eu acho que isso é mais uma questão social, porque, bem, as pessoas nem sempre vão seguir necessariamente uma mudança. Nós somos sempre em mudança, certo? Somos pessoas mutáveis. Então, o que é hoje, amanhã já não vai ser mais. O que era ontem, hoje não é mais. Então, mas nem sempre essas mudanças serão positivas. Então, quando eu digo que as pessoas elas seguem mais a razão, é mais no fato de que Deus não apresenta necessariamente uma justificativa
racional para os conceitos de hoje em dia. Então, tipo, como posso explicar? Que a gente precisa de mais explicações. E nós precisamos de mais explicações do que a igreja nos permite ter, certo? Então, sabendo disso, nós estamos vivendo em um mundo capitalista em que é científico, nos permite controlarmos o que quisermos a partir da ciência. Então, é muito mais plausível em que eu prefiro acreditar na ciência, que me permite fazer o que eu quero e acreditar no que eu quero, do que um Deus que eu nunca vi. Então, é nesse sentido que as pessoas estão meio que trocando Deus pela razão, a sua crença, uma crença de longo tempo, pela razão. Não sei se me fiz entender. Eu acho que uma coisa importante a ser acrescentado, que também vai de encontro com o que o Levi acabou de colocar ali no chat, é que a busca pela melhoria, ela tem sido deixada de lado. Eu creio que de tempos em tempos a gente vem tendo uma onda de desinformação. E agora, como a gente vem de encontro com as grandes mídias, é muito fácil ser espalhado falsas informações de uma forma que o próximo não te entenda da forma que tu quis falar, ou então que você acabe repassando algo que não seja verdade. E isso acaba trazendo um entendimento errado do em geral. E ali o professor tinha falado, será que Nietzsche tinha sido entendido antigamente? Provavelmente não. Alguma parte da população talvez tenham entendido. Quando eu digo parte da população, talvez sejam os próprios estudiosos que estavam do lado dele. Mas assim como acontece hoje em dia, quando, por exemplo, a gente defende o afastamento da religião da política, ainda há pessoas que não entendem. Então, se hoje, em pleno 2020, ainda há essa falta de interpretação da parte de cada um, eu creio que seja muito fácil que antigamente também houvesse tido essa falta de interpretação, essa capacidade de conseguir separar a sua crença do que o que é a filosofia, do que é melhor, não melhor para a sociedade, mas do que é de importância para ser discutido, para ser debatido. Além disso, do que a Patrícia comentou, eu acho que Nietzsche ele foi uma pessoa muito modernista. Suas ideias elas eram mais avançadas do que seu tempo. E só ressaltando o que o Levi tinha dito, é como a frase de Schopenhauer. As pessoas elas simplesmente agarram na mão, estão cegas pelo que elas acreditam ser a verdade, enquanto agarram a mão da igreja, que diz que vai guiar elas. Só que não se sabe para onde, nem para quê. E, na minha opinião, eu acredito que muitas vezes isso é mais pelo medo do improvável, do que pode acontecer se elas não acreditarem nisso, do que pelo fato de acreditarem mesmo. Eu vejo o comentário de vocês, assim, né, e a pergunta do professor Miguel como bastante provocadora, né, Gurias? Porque eu digo provocador? Quando a gente vai organizar uma ementa da disciplina, né, e aí nós falando assim que eu vou pedir que vocês deem as primeiras aulas de filosofia para mim, lá as nossas aulas síncronas, mas brincando com vocês. A gente tem toda uma organização dos conteúdos que vem desde da antiguidade, enfim, vem passando, né? E a história acompanha, nesse aspecto, também a sua organização. Quando vocês fizeram a proposta, né, de estudar o niilismo, a primeira coisa que vem é uma imagem de que a gente está pulando, né, etapas. Mas, em verdade, vocês, né, acho que estão nos ensinando, assim, na fala e na leitura de vocês, a possibilidade de um exercício, né, de filosofia, aqui de filosofia moderna, e como que essa filosofia moderna pode nos ajudar a pensar o passado e também
a filosofia contemporânea. E vários elementos que vocês trazem aqui, professor Miguel, eu também não sou especialista em Nietzsche, na verdade é um autor que a gente lê, se interessa, mas né, não é a área de pesquisa. Mas a partir da provocação, então, de vocês, a gente acaba retomando umas obras e dando uma lida. E o Nietzsche tem essa crítica que vocês colocavam aí no início, que é a crítica à morte de Deus, mas na verdade não é Deus, né? É todo um conjunto de valores transmitidos a partir... Eu acho que talvez se a ideia de Jesus, de Deus, enfim, para o Nietzsche é outra, né? Mas é uma série de conceitos, enfim, e temos aí a Idade Média que usou muito, né, os argumentos de autoridade, essa interpretação e esse poder, então, divino transposto. E aí, quando vocês falam agora do tema do medo, eu acho que é esse, né? O problema do Nietzsche é justamente uma religião, é um Deus que opera não pelo convencimento, não pela razão, mas pelo medo. E o tema do medo ele é bem contemporâneo. E aí, enquanto vocês respondiam, professor Miguel, eu achava que a obra O Anticristo, né? E aí tem o prólogo do Anticristo, e aí Nietzsche vai escrever assim: esse livro se destina a pouquíssimos. Talvez ainda não viva nenhum daqueles que vão conseguir entender. Quem sabe, eles pelo menos compreendam o meu Zaratustra. Como eu poderia me confundir com aqueles que já hoje me dão ouvidos? Só depois de amanhã, talvez me entenderão. As condições para me entender, então compreender necessariamente, eu as conheço muito bem. É preciso ser íntegro, ter a dureza para as questões do espírito e suportar muita seriedade, muita paixão. É preciso estar afeito à vida nas montanhas e ver abaixo de si o deplorável da granice da atual política e do atual egoísmo dos povos. Pois bem, apenas esses serão os meus leitores, meus verdadeiros leitores, meus leitores predestinados. É para eles que eu escrevo. O resto é a humanidade. É preciso, pois, sermos superiores à humanidade, pela força, pela altura da alma e pelo desprezo daquilo que aniquila o humano. Aí, olhando para vocês, lendo Nietzsche, interpretando, me chama justamente a atenção para isso, né? É preciso estar além da humanidade nesse aspecto. E aí trazendo aquilo que o Miguel comentava antes, né? O perigo também desse além ser compreendido como uma superioridade, porque o exército nazista recebia lá sua arma, recebia isso, aquilo, e recebia um livrinho, né, de couro assim, do Nietzsche, que era para ler durante as marchas. Então, mas chama atenção e espero que vocês sejam esses pássaros livres aí que o Nietzsche fala, capazes, né, de compreender para além dos seus contemporâneos, né? Como ele colocava lá, é difícil a gente pensar no ritmo do Ganges quando os demais pensam no ritmo de Tartaruga. Pelo menos é assim que eu me sinto olhando aqui da minha janela o povo no pós-pandemia agora, né? Eu fico pensando assim, é difícil. Pois é, Giovanni, lá na minha cidade, quer dizer, a minha cidade agora é Erechim, né? Lá na cidade onde eu morava antes, que é 3 de Maio, então eu fiquei sabendo que no mês de setembro, ali depois do Dia do Gaúcho, acho que foi lá pelo dia 27. Portanto, do dia 27, fazem... Agora nós estamos na segunda semana. As escolas particulares do município retomaram as aulas presenciais, né? Assim, tipo, lá aqui na minha cidade é Erechim, né? A gente tem que demorar até se acostumar, né? Mas lá na cidade onde eu morava, existe uma instituição, assim, parecida com a URI daqui. É uma escola particular que tem ensino superior e tem ensino médio, e é uma instituição que gostaria de ser universidade, mas como o município não é tão grande, é uma faculdade, né? E daí o que aconteceu? Em menos de 10 dias, diversos professores se contaminaram com o Covid e diversos alunos. E no município que não tinha tantos contaminados, em uma semana subiu 60, 70 pessoas.
de modo que suspender as aulas de novo, né? Então, essa é a informação que eu recebi sábado de lá, né? Eu só não confirmei ela, mas são pessoas que eu confio, que eu acredito, né? Então, eu acredito que isso, de fato, até esteja acontecendo, né? As pessoas, outro dia, eu não sei vocês, mas eu fui dar uma passadinha de domingo de tarde ali no final da rua 7 de setembro, né? Tá todo mundo na rua, tá como se fosse normal, 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 né? Parece que é só o instituto, acho que algumas escolas, assim, que a Universidade Federal também, assim, que não estão tendo aula presencial, que está parado, o resto tá tudo funcionando, né? Então, assim, é bem, eu me parece que o mundo precisa mais do Nietzsche, né? Precisa mais assim, da gente ter grupos de estudo para poder conversar sobre essas questões aí que até o Levi levanta, né? O problema é que muito da filosofia foi inspirada na própria Bíblia, o que acaba por direcionar diversos pensamentos interessantes a uma única crença religiosa, principalmente nessa parte do mundo, né? E acho que foi a Patrícia que falou mais sobre a relação entre política e religião, né? E assim, me parece que nunca no Brasil isso ocorreu de forma tão intensa como agora, né? Que está ocorrendo. E é de tal forma que praticamente separou a sociedade brasileira em dois grupos e que não se conversam, né? Daí o Face, o Instagram, ou a rede social da pessoa X cancelou a pessoa Y, e não importa se é parente, se é primo, se é colega de aula, pensou diferente, cancela, né? Tipo a cultura do cancelamento, né? Então, pelo menos assim, a história ela registra sempre quando ocorre assim dois grupos que não se conversam, que não conseguem se conversar, uma mudança bem grande não está muito longe de acontecer, né? Por exemplo, eu falei para vocês a semana passada que eu estava que eu estava assistindo a série da Maria Madalena, que é uma série mexicana, né? E ela foi gravada em 2018 e ela é uma série bem. Nós estamos gostando aqui em casa, né? A gente é católico, mas não é assim católico, assim, que vai na igreja e tal, né? Mas é de família, né? E daí fala da história de Maria Madalena, de Jesus e tal. E dali, mostrando a história de Jesus, o próprio Jesus, na cidade onde ele nasceu, Nazaré, ele não foi bem recebido, né? Então, na época, haviam grupos que não se conversavam, né? Tinha os hebreus, né, que não conversavam com os romanos. Entre eles tinham os cobradores de impostos, que os hebreus não conversavam com os cobradores. Então, é uma sociedade que não se conversava, né? Os grupos eram tão diferentes, tão polarizados, que não conversavam, né? E me parece que quando o Nietzsche ele traz essa proposta ali, o que o Giovanni traz no início do livro, né? Que, de fato, muitas pessoas não me entendem, né? O próprio Nietzsche reconhece isso, né? E a crítica que ele faz é uma crítica, mas bem disso do que as gurias estão, a Patrícia, a Camila e o Levi também, né, se posicionou, né? De um poder que não é um poder libertador, mas é um poder que torna cego as pessoas, não enxergam o que tem pela frente. O exemplo que a Camila deu antes, né? Tu pegar na mão de um cego e conduzir ele, né? Então tem muitas pessoas que estão assim hoje, né? Eu lembro que antes de... Não foi antes, nós já tinha suspendido as aulas, foi suspenso. Qual é que foi a professora que fez um trabalho com vocês do José Saramago, como é que é? A cegueira... O ensaio sobre a cegueira. Isso, o ensaio foi a professora... Carina. De literatura? Isso. A Karina, né? É o ensaio sobre a cegueira, né? Então, sabe, tem muitas questões que ela é como se fosse uma
um jogo de encaixe que você vai lendo essas pessoas e tu vai conseguindo encaixar para entender melhor a sociedade, né? Daí eu já estou encerrando, tá? Outro dia esse projeto de vocês, gurias, é um projeto de ensino, é isso? É? Pois é. Eu não entendi, eu não consegui entender, Giovanni, direito como que funcionava um projeto de ensino. Agora eu estou conseguindo entender, né? O ano que vem eu vou querer escrever um projeto de ensino de história, né? Então, só que demora até o Miguel Ângelo, sabe, encaixar as coisinhas e tal, mas e quero também fazer um projeto de pesquisa, né? Então, assim, ó, como é legal a gente poder pegar um determinado tema, você estudar e você poder discutir assim de forma aberta, né? Tipo, sem uma pressão, como se fosse na sala de aula. Eu imagino que o professor Giovanni, na aula de filosofia, pelo menos eu também Pode tento fazer passar. assim. A gente gostaria de não ter essa pressão da avaliação, de tu ter que dar a nota para a pessoa. Ó, tu faz isso, senão tu vai ter, eu não vou te dar uma nota, né? É como uma mágica. Eu acho que o professor é meio mágico. Eu acho que o professor tá todo mundo naquela confusão. Outro dia eu estava fazendo um curso, o professor falando assim que tem aluno que quando está na sala de aula ele entra em estado de coma. Ele, a atividade cerebral dele tá lá embaixo, assim como se estivesse dormindo, né? E daí o professor tem que usar a mágica deles. Ó, pessoal, isso aqui vale nota e vai cair na prova. Daí todo mundo, o quê, né? Volta para a realidade. E aqui um grupo de estudo assim, é tão livre, né? É mais assim, para a gente poder discutir, estudar e falar sobre determinados pensadores e eu quero parabenizar, sim, a ideia do projeto do professor Giovanni de estudar sobre o Nietzsche. Eu entrei meio no meio, né? Eu não sei se já tinha começado antes da semana passada. Já tinha ocorrido um encontro ou não? Bah, por isso, então, que eu fiquei meio por fora. Mas eu não quero perder mais nenhum, viu? Não Tinha esquece de me tido, convidar. tinha tido. Mas eu acho bem interessante, né? O que. Inclusive, eu, Giovanni, só uma sugestão, inclusive, se, assim, ó, a Patrícia e a Camila, vocês são as duas bolsistas, para quem está acompanhando mais o grupo de estudo, seria muito legal a gente tivesse um texto, tipo um texto preliminar para a gente ler antes do encontro. Tipo, vocês, hoje é terça, vamos supor, até sexta-feira vocês disponibilizam um texto aí de umas. Não muito grande, né? Porque senão assusta as pessoas, né? Mas um texto básico, ó. Quem quiser entender mais do que nós vamos falar, pega esse texto aqui, dá uma lidinha e tal. Né? Eu acho que isso ia ajudar. Também não sei se eu não estou me metendo demais, Giovanni. Obrigado. Eu acho que é uma ótima ideia, Miguel, mas é justamente isso, né? O projeto de ensino, diferente dos demais projetos, ele tem uma relação muito, muito forte com os alunos, né? É para os alunos e com aquilo que se estuda nas disciplinas, né? Então elas escolheram trabalhar a questão do niilismo. Enfim, aqui já acho que vou ter que dar quase que uma nota 10 lá no início da disciplina, porque a interpretação que elas fizeram do Platão aqui, né? Foi excelente. Mas é justamente isso, né? E aí o objetivo, diferente da extensão que tem o objetivo de levar o conhecimento, de interagir com a comunidade, o projeto de ensino acontece na própria. Seria presencial, né? Mas aqui à distância, no próprio encontro, né, do grupo, e aí com os outros, né, que também que gostam da temática, a Emily aqui da Finanças, né, o Levi também participando. Enfim, a ideia é que muitos outros, né, que estudam no campus possam participar ou assistir sem essa preocupação justamente de nota, de prova, de conteúdo. E por isso estão de parabéns, né, pelo interesse. Obrigada, gente. Uma coisa importante que o professor Miguel Ângelo tinha falado ali é que hoje em dia a gente tem vivido num cenário onde os brasileiros se separaram em dois grupos. E há muito uma pregação de que a ignorância seria uma bênção. Tipo assim, eu vou focar única e exclusivamente no que o meu grupo acha, sem sequer poder olhar o lado do outro, porque o outro está errado, o outro não está certo, tudo que
o outro prega, vai contra o que eu acredito, então necessariamente é ruim e é uma inverdade. Nietzsche, ele foi um cara que defendeu a ignorância. Só que você pode interpretar de uma forma muito ruim, que seria exatamente essa, de se privar dos conhecimentos, ou você poderia interpretar de uma forma mais suave. E é um dos assuntos que a gente até estava pensando em abordar hoje. Eu vou colocar aqui os slides para passar para vocês, que é sobre como Nietzsche enxergava essa questão de a gente ser um ser ignorante. Nietzsche, ele sempre defendeu que a ignorância, para a gente entender ela, a gente teria que observar os animais. Porque ele sugere que eles são ignorantes, mas tipo, não de um jeito pejorativo, que você olha e pensa, nossa, meu bichinho é ignorante, como ele pode ser ignorante se ele é tão inteligente, se ele me obedece, se ele me escuta? É mais de um jeito fundamental para que a natureza funcione, sabe? Por exemplo, nós somos divididos em 2 grupos. O grupo não histórico, que estariam os animais, porque eles não se importam com o passado, não se importam nem com o futuro, eles vivem o presente. E os seres históricos, que seriam a gente, porque a gente está sempre estudando, sempre pesquisando, sempre que possível indo atrás, para ter um maior conhecimento. E esses seres não histórico e histórico, eles se dividiriam também por seres cheios de ignorância e cheios de conhecimento. E, segundo Nietzsche, apesar de a gente estar desse lado do conhecimento, a gente só é feliz quando vamos em direção à ignorância. Mas não é aquela ignorância de simplesmente não estudar e acabar acreditando na eficácia de um remédio que não tem eficácia ou na Terra plana, por exemplo. É uma ignorância mais suave, mais simples. É aquele momento em que você olha para o céu, sente a brisa batendo no seu rosto e por um momento você se sente vivo, sabe? Você consegue aproveitar aquele instante da melhor maneira possível. E é aqui que nós viramos ignorantes para Nietzsche. Não por sermos burros, mas porque a gente conseguiu esquecer por um momento dos problemas da vida. Culturalmente, a gente é sempre pressionado a seguir em direção do histórico, porque o histórico é o que nos traz conhecimento, é o que nos traz a capacidade de conviver em sociedade sem ser extremamente desagradável. Desde criança, o nosso valor, ele é medido pelo que a gente sabe. Por exemplo, a gente começa estudando, a gente aprende alguma coisa, então a gente vai agir nessa área, a gente começa a trabalhar. A gente, então, aprende através do nosso meio capitalista, que a gente tem que consumir, e depois a gente morre. Esse é o sentido da vida que é pregado para muitos de nós quando a gente é criança. E se em algum momento a gente não tiver um conhecimento em alguma área, por exemplo, um professor, ele tem a capacidade de ensinar uma matéria específica. Um arquiteto consegue construir uma casa. E se a gente não tem nenhum conhecimento, a gente é tratado como inútil para a sociedade. E é exatamente aqui que o Nietzsche faz uma alerta. A gente não tem que simplesmente parar de buscar o conhecimento. E a gente também não tem que parar de ir para o lado da história. Por mais que a gente corra o risco de ficar deprimido, indo para o lado da história, indo para o lado do conhecimento, ele prega que a gente deveria, em certos momentos, agir de forma ignorante, conseguindo esquecer os problemas da vida, conseguindo respirar um pouco. É pelo menos o que eu tenho feito muito durante essa quarentena, é ter tirado um tempo para si mesma, conseguir assistir alguma série, algum filme, conseguir parar de pensar em toda a problemática que a gente está envolvido hoje em dia. E isso não é um argumento pró-ignorância, é um argumento pró-equilíbrio.
O problema está na interpretação das pessoas, porque quando elas veem algo do tipo, elas levam para o pior lado possível. Elas entendem que a gente simplesmente tem que parar de pensar. Mas não é isso. A gente precisa achar o equilíbrio entre pensar demais até ficar deprimido e simplesmente não pensar. Porque ainda muito com o sentido existencialista, que como diz que o sentido da vida é aproveitar as pequenas coisas, como assistir, fazer o que você gosta, não em busca de um sentido. E Sócrates, ele tem uma citação que dá para entender perfeitamente, que é: a vida não examinada não vale a pena ser vivida. E é exatamente isso, a gente precisa analisar a nossa vida, a gente precisa analisar a nossa vivência, o nosso meio histórico, mas sempre buscando o equilíbrio, para que isso não nos torne alienados ou deprimidos, mas de uma forma com que a ignorância saudável, que seria isso que Nietzsche prega, consiga habitar na gente. Só que é difícil encontrar esse equilíbrio, vou ser bem sincera. Hoje em dia a gente vê dois extremos de pessoas, pessoas que pensam demais, que se preocupam demais com o mundo e que acabam simplesmente entrando em um surto, porque elas não conseguem tirar esse tempo para aproveitar com suas famílias, para poder sentir o ar na sua cara, para poder, talvez, aproveitar com o seu bichinho de estimação, que é uma coisa que eu faço bastante. Não sei se vocês tiverem algo para comentar sobre. E Guido colocou que tem dois extremos de pessoas que seriam as que pensam demais e aproveitam, e aquelas que foram à quarentena para, né, É exatamente. A nossa vida é uma eterna busca pelo equilíbrio de em qualquer aspecto, mas esse é um dos maiores aspectos que a gente tem buscado ultimamente, que é manter o controle a ponto de não enlouquecer com as notícias que tem no cercado, mas também não ao ponto de ficar alienada e pensar que nem a Camila estava comentando, que furar a quarentena está tudo bem, ou que as aulas voltarem também não é nenhuma problemática, que nem o Michelangelo tinha comentado antes. Eu queria falar, na verdade, não sei se vocês concordam com isso, mas enfim, eu vou falar igual. Eu não sei se vocês conhecem João Calvino, mas eu acho que ele é o culpado de toda a porra que tá rolando. Sabe, quando ele vem com aquela história de não, que as vidas já são predestinadas. Cagou tudo, ninguém mais quis pensar em nada, jogou a culpa da tua vida toda em outra pessoa, e é isso aí. E eu acho que ele é o culpado de tudo. Sabe? Tipo, eu não sei se vocês já alguma coisa dele, mas em teoria a nossa vida já tá escrita, né? Então, no caso, não existiria livre-arbítrio. E aí tu vê, assim, tipo, pessoas que realmente vivem pensando nisso, sabe? Eles realmente acreditam nisso, de que nada acontece sem que já tenha sido planejado, sabe? Por algum ser maior. E eu acho isso extremamente preocupante, porque se a pessoa não pensa e só age, é óbvio que dá merda. E daí tu vê um crescimento do uso do nome de Deus na política, e aí toda essa desciência na política, e tipo, isso me parece muito alinhado. Eu concordo com o que você falou, mas eu tenho uma coisa para acrescentar. Eu acho que as pessoas, elas acreditam mais no que, tipo assim,
Se eu colocar para alguém, faz isso, tu só vai fazer isso se tu acredita nisso. Então, quando ele falou, isso já tá predestinado, vai todo mundo morrer de qualquer jeito, então pode sair. As pessoas começaram a sair, porque elas não aguentam mais ficar em casa. E então elas tomaram uma coisa que não é uma verdade como sua verdade, porque era isso que elas queriam. Eu acho, na minha opinião, eu acredito nisso, mas foi um bom posicionamento aí. Mas eu vejo muitas pessoas falando exatamente isso que a Emily falou. Se for para alguma coisa errada, já vai dar e não importa o que eu faço. E a gente deveria talvez parar e pensar um pouquinho mais. Não sei se vai de encontro com o que o Levi comentou ali no chat, mas talvez se a gente conseguisse pensar que, de alguma forma, através do efeito borboleta, a minha atitude pode afetar uma pessoa que está a uma grande distância de mim, talvez a gente conseguisse ter um controle maior do caos que a gente causa na Terra. Aqui me chama a atenção, né, o comentário de vocês, justamente um dos primeiros autores agora, quando nós formos iniciar as aulas de filosofia, né, as atividades pedagógicas não presenciais, que já está quase, né, o dia 14 aí está chegando, mas é o pensamento do Aristóteles, né, e que ele vai trabalhar justamente a questão da mediania e de como evitar o vício, assim, o meio termo entre o vício, né, e de excesso e o vício por falta, e aí o que ele vai chamar de virtude. E é interessante isso, ficar em casa, manter uma série de... Isso, nesse momento, exige um preparo, um pensamento, exige um sacrifício, né? É algo... Então, parece justamente como vocês colocam, o medo, né? Extremo de aceitar a negação. O negacionismo é isso, o medo de aceitar a realidade, né? Como ela está posta. Então, tu nega essa realidade e tu sai... o que talvez Aristóteles ia chamar aqui de intempestivo, né, ou imprudente. A diferença entre ser herói e ser imprudente, né, entre ter coragem ou agir sem prudência, é bastante importante aí para a gente pensar depois o pensamento do Aristóteles. Mas é bem isso que hoje se coloca. E aí, como se eu fosse o herói de mim mesmo, né, justifico o que acontece comigo e não importa os demais, né, vou lá, então, tomar chimarrão com o professor Miguel e, enfim, se daqui a uma semana ele me ligar e dizer, olha, qual é a responsabilidade, né? Então acho que esse é o tema importante que você suscita pra gente pensar a partir também do que o Levi colocou aí. Falando agora sobre o comentário do Levi, então eu não vou poder te responder isso agora, porque eu ao menos não consegui, encontrar nada sobre... Na minha pesquisa sobre o niilismo, eu não vi particularmente nada referente ao estoísmo, só se a Patrícia tenha visto. Talvez eu tenha visto por cima, mas eu creio que o estoicismo e o niilismo, eles não vão de encontro, eles seriam praticamente o oposto um do outro, porque, pelo menos na segunda aula, quando a gente viu o niilismo ativo, a gente comentava sobre negar a existência de um ser maior e de um objetivo para as suas ações, fazendo assim com que a gente consiga sentir a liberdade, né? Já o estoicismo, até onde eu sei, ele acredita que o universo é governado por uma razão maior e que, de certa forma, a gente não teria o controle total em cima das nossas ações. Então, pelo menos para mim, pelo pouco que eu pesquisei, eu acho que os dois eles não se encaixam, eles são praticamente opostos. Não sei, talvez
é uma boa observação, a gente vai estudar um pouco mais. Para a próxima aula, se tu quiser vir ali, a gente consegue te responder essa pergunta. A minha resposta levei a mesma, né? Vamos pesquisar para a próxima semana, porque também eu não saberia precisar essa diferenciação. Acho que tu procurou essa pergunta, tu catou ela para fazer hoje. Acho que ele deve ter pensado, como que eu vou fazer essas meninas estudarem um pouco mais? Na próxima aula, a gente promete trazer uma resposta para a pergunta. Mas eu acho que seria isso do encontro de hoje. Só se alguém tiver mais algum posicionamento, algum comentário, uma pergunta que queira deixar para essa ou para a próxima aula. Então, muito obrigada pela presença de todos. Hoje eu espero que vocês possam voltar semana que vem para a gente comentar sobre o niilismo passivo e possivelmente o ativo. Eu agradeço muito pelos comentários e eu espero que tenham gostado. Tchau, gente. E Levi, pode deixar que a gente vai pesquisar sobre para a próxima aula. Tchau, obrigado, pessoal. Parabéns. Tchau.